são, né? O que que seriam, né, essas tarefas invisíveis? Bom, eu adoro ouvir podcast. E um dia fui pegar uma estrada e comecei a escutar um podcast chamado Economia do Cuidado, do Mamilos. E elas falaram muito sobre o trabalho invisível, que é o trabalho da mãe, né? É o trabalho de casa, é o trabalho de quem trabalha de casa, né? Que é você ter todas as tarefas do dia com o filho, com o cachorro, com a casa, enfim. E no final do dia, você chegar com aquela sensação de eu tô exausta e o que eu fiz para mim? De tudo isso aqui, né? Porque você tá sempre fazendo alguma coisa para alguém quando você tá nessa tarefa diária, né? E você chegar no final do dia e falar, e aí, né? Minha manicure, minha academia, ou minha massagem, ou o meu armário que eu arrumar, ou o meu trabalho, que muitas vezes você precisa fazer num outro horário, num terceiro turno, né? Não mais no horário que todo mundo faz. E uma das coisas que eu senti muito, assim, ouvindo esse podcast, é que quando eu fiquei grávida, eu me senti meio sozinha, porque a vida de todo mundo continuou e a minha estava ali naquele looping, troca a fralda, dá de mamar. Então, assim, isso foi um tema que sempre me chamou muita atenção. O Dudu tem 8 anos, ele vai fazer 9. Então, assim, faz 9 anos que eu ainda tenho. Isso, para mim, ainda é um ponto que eu falo, gente, e aí, né? Quando que isso vai, assim, que eu vou ter realmente um tempo, né? A gente estava conversando um pouquinho antes aqui. Hoje eu tinha um planejamento de chegar aqui num horário, mas por coisas da casa, do dia, do filho e tal, não me permitiram que eu chegasse no horário que eu tinha me planejado. Então é isso, acho que o trabalho invisível é um dos trabalhos que mais dá trabalho, né? E que é o menos visto, porque afinal de contas está ali, alguém fez em algum momento, né? E ninguém sabe muito bem como aquilo foi parar ali, mas o importante é que está feito. E só quem fez sabe como aquilo foi parar ali. Sim, sem dúvida. Eu tenho uns dados aqui bem interessantes, tá? Que inclusive você cita nesse artigo, que as mulheres gastam em média mais de 61 horas por semana em trabalhos não remunerados no Brasil. Então é bastante tempo, hein, mulherada? O trabalho de cuidado não pago feito por mulheres em todo o mundo representa uma economia 24 vezes maior que a do Vale do Silício. Então a gente está assim, né, no poder. Total. E um outro estudo também revelou que as mães trabalham em média, isso mundial, tá? 14 horas por dia. Então é como se as mães que ficassem as mães que ficam, né, em casa com os filhos, com os cuidados com os filhos, é como se elas tivessem mais de 2 empregos, né? Um pouco mais, porque aí se a gente for pensar numa jornada de 8 horas, que é mais ou menos, né, a jornada da maioria das pessoas, então imagina, 14 horas é muito tempo, né? E aí... E é 24, na verdade, né? Sim, sim. E para mãe que trabalha fora também, porque também. À noite... sendo que 8 você passa dormindo, assim, depende do caso. Eu já durmo 8 horas, você acha que ainda não. Eu trabalho 24 horas ainda. E assim, tem uma coisa que eu gosto de falar, né? A gente tem, né, os planejamentos de trabalho, ou seja, quem trabalha fora, quem trabalha home office ou quem só se dedica também à casa, que é uma dedicação muito grande, né? E que é a grande parte dessas tarefas invisíveis. O que ela tem a ver, né? Ela tem a ver com essa empresa que é a família. Então, a família é uma empresa. E que se você não organizar, vira um caos. Sim. E alguém tem que tomar frente disso, né? E aí, o que acontece? A tal da divisão de tarefas. Então, tem aquela coisa também da mãe, né? Eu me coloco muito dessa maneira, de acabar puxando para si toda essa responsabilidade. Ou por vários motivos. Você né? faz isso no trabalho também, assim... Tem dificuldade de delegar e é centralizadora ou não? Então, às vezes sim. Na verdade, eu quero ser disponível. Então, o ser disponível é muito bacana. Mas, às vezes, isso acaba atrapalhando até o seu dia a dia, a sua rotina, né? E aí dá essa sensação de que chegou no final do dia, eu não dei conta de tudo. E, assim, essa história de dar conta de tudo... Não, ninguém precisa dar conta de tudo. Em alguma coisa você vai falhar.
Não existe E tá tudo mágica. bem, e tá tudo bem. O problema é que às vezes a gente falha e não se sente no tudo bem. Eu acho que a gente tem que escolher também onde a gente vai falhar. Exato. Pra mim, esse foi um processo muito importante. Eu não vou dar conta de tudo, ok, isso a gente já estipulou. Do que eu não vou dar conta, então? Quais são as minhas prioridades? Da minha prioridade, eu dou conta. E isso me satisfaz, me faz bem. Eu chego no final do dia e falo, não fiz isso, não fiz aquilo, mas esse eu fiz. Então, eu sempre tenho uma tarefa, seja da mais simples, do tipo lavar a louça, lavar a roupa, vou sentar hoje no chão e vou brincar com meu filho ali 2 horas, né? Vou dedicar um tempo só para ele. E aí, quando eu faço essa uma coisa que era a minha grande prioridade do dia, da semana, do mês, eu dei conta. Então, eu mudei a minha mentalidade. Eu não vou dar conta, mas eu dei conta de tanto. E isso salvou, assim, meu puerpério, a minha maternidade no início de... Nossa, eu vou ficar doida porque eu não dou conta de nada, eu não consigo fazer tudo que eu queria fazer, mas eu tô fazendo tanto. E a gente faz tanto, né? E se a gente pegar o tanto que a gente fez pro tanto que ficou sem fazer, eu aposto que a maioria faz quase tudo. Sim, né? sim.